Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero já aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 22, que foi exatamente onde o pastor Jorge encerrou na última quinta-feira. Enquanto os irmãos acham, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar no meio do seu povo e podendo compartilhar a sua palavra nesta noite. E também agradecer ao pastor Gil pela confiança, de estar trazendo o ensino da Igreja do Senhor, que é um dos pilares da igreja, é o ensino. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E às vezes a gente ouve isso e acha que é a profecia que alguém levanta no meio da igreja, que também cremos e é bênção quando isso acontece, mas é sem a palavra o povo se corrompe. E louvamos a Deus porque esta igreja ela tem priorizado a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou-se Abraão e os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o... Amém? Só até ali, os irmãos poderem sentar. E quando o pastor Gil falou comigo, eu estaria trazendo a mensagem sobre Isaque, eu confesso aos irmãos que eu me preocupei um pouco, porque a história de Isaque, ela está apertada e prensada entre a história de Abraão e a história de Jacó. E Abraão é nada mais, nada menos do que o pai da fé, A referência de fé da Bíblia e nossa é Abraão, como já bem falou o pastor Jorge semana passada. E Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, é a partir dele que vem as 12 tribos de Israel, é a partir dele que vem os 12 apóstolos, é a partir dele que vem os 24 anciãos que aparecem lá em Apocalipse, é a partir dele que hoje, março de 2025, tem uma nação lá no Oriente Médio que tem o nome de Israel. Então, dada a importância desses homens na história da Bíblia Sagrada e também na história da igreja,
eles não são citados simplesmente lá no Velho Testamento, mas por toda a Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, eles se tornaram referência para nós. E eu gostaria de ler, para nós termos essa ideia, antes de entrar no texto propriamente dito, aqui em Êxodo, no capítulo 3, versículo 15, que diz: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Amém? Então, Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, lá no Egito existia centenas de deuses, cada um adorava seu Deus ao bel prazer, e Moisés se preocupou. Quando Deus mandou ele libertar o povo do Egito, ele disse: tudo bem, eu vou chegar lá e vou dizer que Deus mandou libertar o povo do Egito. Mas que Deus? Porque o Egito tinha centenas de deuses. Aí Deus vai dar uma referência para Moisés, e essa referência ela vai ser seguida em toda a Bíblia. E Deus diz a Moisés: olha, o Deus que enviou você é o Deus dos vossos pais, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome de Jesus. E essa temática ela vai seguir por toda a Bíblia. Nós vimos também no livro de Atos, no capítulo 3 e no versículo 13, a seguinte expressão: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, lá em Atos, a Bíblia vai dizer: sabe aquele Jesus que vocês crucificaram, levaram perante Pilatos? Aquele Jesus é o Filho de Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus de nossos pais, é o mesmo Deus que foi adorado por Abraão, Isaque e Jacó. Então, já no Novo Testamento, já na história dos apóstolos, quando alguém precisava saber qual era o Deus que estava sendo adorado, alguém iria dizer: é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, essa família a qual nós estamos falando, louva a Deus pelo pastor Gil, que tem trazido desde o Gênesis 1 esse ensino, e também o pastor Jorge, que trouxe esse ensino semana passada, e tem sido bênção para nossas vidas. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que transportar ela para os nossos dias. Não é simplesmente falar a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, mas é o que esses homens deixaram para nós. Quais os acertos que eles tiveram para que possam ser imitados, e quais os erros que eles tiveram para que a gente possa evitar esses erros, né? Então, é isso que nós estamos tratando nesta noite. E também não é simplesmente a história de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia toda ela aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador, como foi falado lá em Atos, né? Então, Abraão, Isaque e Jacó, eles foram os meios usados por Deus para que viesse o nosso Salvador, né? Um dia Deus precisou levantar uma nação para que por meio dela nascesse o seu filho, aquele que foi prometido lá no Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus fez uma promessa lá no início de Gênesis, quando o homem peca, que nasceria um da semente da mulher, e esse esmagaria a cabeça da serpente. Aí Deus agora começa a
o seu plano. Deus não traz um alienígena do nada e põe aqui na terra para salvar nossas vidas. Mas Deus agora ele começa a traçar um plano na história. Passa-se Adão, passa-se Noé, aí agora Deus levanta Abraão para começar a incorporar a sua história, para começar a dar um sentido à sua história. E é através desse chamamento de Abraão que vai nascer o nosso Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus faz essa promessa e Deus ele cumpre a sua promessa. E a promessa de Deus a Abraão, ela está lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler, porque essa promessa, ela vai ser repetida na vida de Isaac. Gênesis capítulo 12 me diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus faz essa promessa a Abraão, e essa promessa é bom nós estarmos bem cientes que ela ainda é válida, né? Apesar de Deus já ter cumprido a promessa na vida de Abraão, ainda as famílias da terra são benditas através de Abraão. Ainda Deus abençoa os que abençoam Israel, e ainda Deus amaldiçoa a quem amaldiçoa Israel. Então, quando você vê alguém falando mal de Israel, você ore tanto por Israel como pela pessoa, porque a Bíblia diz: eu abençoarei os que te abençoarem. E Israel é a descendência de Abraão. Então nós devemos orar por Israel. Israel sempre está em conflito, sempre está em luta, sempre está em batalha, mas o Deus de Israel é o nosso Deus, e Israel não será derrotado, porque o nosso Deus ele nunca perdeu em batalha e nunca vai perder. Então as promessas de Deus na vida de Abraão, elas ainda estão vigentes, e Deus ele tem compromisso com a sua promessa, e essa promessa ela começa a ganhar forma através da vida de Isaac, né? E quem era Isaac? Quem era Isaac? Para alguns seria o filho do fazendeiro, Abraão. Para outros seria o irmão de Ismael, né? Ismael, aproximadamente 13 anos mais velho que Isaac. E Isaac, para alguns, seria irmão de Ismael. Para outros, para Sara, ele seria um milagre de Deus, né? Sara, infértil, e Deus abre a madre dela e concede um milagre. E para Sara, Abraão Isaac era um milagre de Deus. Para Abraão, Isaac é o cumprimento de uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, e a partir de Isaac essa promessa começa a ser cumprida. É bem verdade, como foi falado aqui semana passada, que Abraão tentou dar um jeitinho ali antes, e por conta disso nasceu Ismael, mas Ismael não estava nos planos de Deus. Nós vamos ver no decorrer da história que Deus nem conta com Ismael. Deus ampara Agar, Deus ampara Ismael, mas Deus não conta com Ismael. Quando Deus ele pede o filho Abraão,
Deus diz a Abraão: o teu único filho. O teu único filho. E nós sabemos que Abraão tinha 2 filhos, só que Ismael não estava dentro dos planos de Deus. Ismael tinha sido uma gambiarra de Abraão, e Deus não conta com Ismael para cumprir a sua promessa. Então, para Abraão e Isaac era o cumprimento da promessa. E para Deus, Isaac era parte do processo, parte da promessa, era parte do projeto. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cada um de nós que estamos aqui, independente de carga eclesiástica, independente de função que nós operamos na igreja do Senhor, cada um de nós fazemos parte do projeto de Deus. Deus tinha um projeto para a vida de Abraão. Deus tinha um projeto para a vida de Isaac. Isaac, quando nasce, é Deus dando continuidade ao projeto que ele mesmo já tinha traçado. E quando nós chegamos até aqui, Deus está dando continuidade a um projeto. Qual é o seu projeto? Qual o projeto de Deus na sua vida? Talvez você ainda não entenda qual o projeto de Deus na sua vida, não tenha descoberto ainda qual o projeto de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus tem um projeto na sua vida. Nenhum de nós estamos aqui em vão. Deus tem um projeto para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir os seus projetos e os seus planos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus começa a cumprir esses projetos na vida de Abraão através do nascimento de Isaac. E a Bíblia fala pouco sobre a infância de Isaac, né? E essa era uma das minhas preocupações quando eu comecei a preparar a mensagem, porque existe pouco recurso da vida de Isaac. O que sabemos é que Isaac tinha um irmão mais velho, Ismael, e quando Isaac chega, esse irmão já está sendo preparado para assumir tudo de Abraão. Esse irmão estava sendo preparado, mesmo não sendo dentro da vontade de Deus, mas de quando Deus faz a promessa até o nascimento de Isaac, passaram-se alguns anos, e nasce Ismael nesse intervalo. E Ismael já estava com aproximadamente 13 anos de idade, e nada de Isaac nascer, nada da madre de Sara se abrir. E agora Ismael começa a ser projetado para ser o herdeiro de Abraão e o pai da grande nação a qual Deus tinha prometido. Mas Ismael não era o projeto de Deus. Quando Isaac chega, ele encontra essa situação e começa a ter alguns problemas ali entre Isaac e Ismael, e Deus cria uma situação para que Agar e Ismael saíssem do cenário, para que Isaac comece agora a assumir o seu papel de herdeiro de Abraão e aquele que vai fazer cumprir a promessa de Deus. E a mocidade de Isaac é exatamente onde chegamos na leitura a qual nós fizemos. E eu queria agora que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Vamos fazer a partir de agora uma leitura mais expositiva, trazendo versículo por versículo desse texto, para nós entendermos o papel de Isaac aqui nesse texto, que é bem verdade que o pastor Jorge ele já trouxe esse texto no final da pregação dele semana passada, e ele trouxe a perspectiva de Abraão desse texto. E eu quero trazer essa noite a perspectiva de Isaac dentro deste mesmo texto, que é o texto que cabe a nós falar
é sobre Isaac. E diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, que diz o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E eu já gostaria de dar uma pausa aqui, porque tem uma fala que às vezes as pessoas se atrapalham muito quando ouvem ela, que é: e tentou Deus a Abraão. Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer: olha, se alguém que está sendo tentado, nunca diga: por Deus eu estou sendo tentado. E aqui a Bíblia diz: e tentou Deus a Abraão. Aí agora dá um nó na nossa cabeça. A Bíblia está se contradizendo? A Bíblia ela nunca se contradiz. A nossa compreensão que é pequena para alcançar muitas coisas que a Bíblia nos mostra. Mas a gente estudando um pouco sobre esse assunto, a gente vai entender que a palavra aqui, de fato, no texto em que Deus tentou Abraão seria: e provou Deus a Abraão. Deus põe Abraão em prova. E esta prova que nós vamos ver entender também no final desse texto, que não é para Deus descobrir quem é Abraão, embora o texto no final ele dá a entender isso, mas Deus não precisa descobrir quem é Abraão. Nós cremos em Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Antes mesmo de nós nascermos, ele já sabia. A Bíblia diz que Deus disse ao profeta: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Então Deus ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus não precisava provar Abraão para conhecer quem era Abraão, mas Abraão precisava conhecer quem era Deus. E Deus às vezes ele põe a gente em algumas situações para que a gente possa conhecer o Deus a que nós servimos. Às vezes Deus, nós conhecemos de ouvir falar, como falou Jó, né? Jó era crente há muito tempo, era tão crente que o próprio Deus elogia Jó. Diz: olha, diz a Satanás: você tem visto o meu servo Jó, homem temente, reto, se afasta do mal. Então, para que melhor que o elogio do próprio Deus? Mas Jó, no final, ele vai dizer: olha, eu conhecia só de ouvir falar. Depois da experiência que Jó passa, aí Jó realmente passa a conhecer o Deus ao qual ele já servia. E às vezes acontece na nossa vida. Às vezes a gente serve a Deus há anos e não conhece o Deus ao qual nós servimos. Aí às vezes nós somos colocados em uma situação difícil e que a gente começa agora a se apegar com Deus, e agora Deus começa a se revelar a nós, e agora a gente começa a entender quem de fato é o nosso Deus e quão grande Ele é e quão Ele se importa com cada um de nós. Que às vezes a gente até entende que Deus é grande e é poderoso, mas às vezes acontece algo na nossa vida e a gente quer resolver por nós mesmos, achando que Deus está muito ocupado para resolver a nossa situação, né? Mas Deus, além de ser grande, poderoso, Ele se importa com cada um de nós, naqueles mínimos detalhes que às vezes até os nossos familiares não percebem. Deus ele se importa. Deus ele vê cada momento, cada situação. E Deus ele põe Abraão à prova, não para conhecer Abraão, mas para que Abraão ele conhecesse a Deus. E o texto de Tiago, quando diz da tentação, que Deus não tenta ninguém, essa tentação de Tiago, ela não é provação, ela é alguém que tenta pegar alguém na malícia, com má intenção, tenta para ver se o camarada cai mesmo, tenta para ver se derruba mesmo. Essa é a tentação que é falada lá em Tiago. Então essa tentação não cabe em Deus. Agora provar aí cabe em Deus. Deus nos prova mesmo. E é prova
para nosso crescimento espiritual, para nosso amadurecimento espiritual. Cada provação que a gente vence, a gente sai diferente do outro lado. Cada batalha que a gente entra, a gente sai mais forte do outro lado. Quando Davi vai enfrentar Golias, ninguém dá nada para Davi. Só que Davi já tem história. Quando Davi vence o leão, Davi ele opa, venci o leão. Ele já, quando Davi vence o urso, ele diz: opa, eu venci um urso. O Senhor me deu força e eu venci um urso. Quando aparece Golias, Davi diz: saí a fichinha para o meu Deus. Saí, eu e Deus arrebenta ele. Então, Davi, ele já tinha passado por algumas provações, e aquilo não foi para matar Davi, mas foi para fortalecer. E às vezes a gente não entende situações que acontecem na nossa vida, e a gente acha que é para nos matar, que é para nos destruir, mas na verdade Deus está nos fortalecendo. Deus está nos dando bagagem, Deus está nos dando entendimento para que quando vier uma batalha maior, a gente não se apavore e diga: opa, não, isso aqui já passei por algo parecido, e Deus me deu vitória, e o Deus que me deu vitória naquela situação, Ele também vai me dar vitória nessa situação atual. Então Deus prova a Abraão para que Abraão passasse a conhecer esse Deus tão maravilhoso. E Abraão responde ao Senhor: eis-me aqui. E Deus diz a Abraão: olha, toma o teu filho, o teu único filho. Como já falamos, Deus está tratando aqui da promessa. É o único filho, é o filho da promessa. Pega o teu único filho, a quem tu amas. Não era qualquer filho. Além de ser o filho único, era um filho muito, muito amado por Abraão. Não tem aquilo que nós esperamos há muito tempo, esperamos, e quando conseguimos aquilo, de fato, a gente tem um carinho tão grande por aquilo que não quer nem que ninguém toque, né? Era Isaac. Isaac, eu acredito que era um cuidado terrível que Abraão tinha com Isaac, porque sabia que a partir dele Deus ia cumprir as suas promessas. E agora Deus fala para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto nas montanhas que eu te direi. E eu estava ouvindo e pesquisando e estudando esse texto, e Deus manda Abraão sair mais uma vez, né? Quando Abraão estava lá no meio dos seus parentes, Deus diz: olha, sai da tua terra, vai até uma terra que eu vou te mostrar. E Deus traça um plano para Abraão. Abraão chega lá, e agora Deus manda Abraão sair mais uma vez para oferecer o holocausto. E esse holocausto ele poderia ser oferecido lá onde Abraão já estava, poderia, mas Deus ele tem os seus planos traçados. E Deus ele manda Abraão até a terra de Moriá, os montes de Moriá. E esse monte de Moriá, a qual Deus oferece, a qual Abraão oferece o primeiro holocausto, é o mesmo monte onde está as ruínas do templo de Salomão. Quando você vê na internet, na televisão, as pessoas orando de frente àquele monte, aquele paredão lá, que é o Muro das Lamentações, eles estão exatamente no Monte Moriá, que é onde Deus mandou a Abraão. Não existia templo, não existia nada, só um monte. E Deus mandou a Abraão: vai até o Monte Moriá. E Deus já tinha o seu projeto traçado, que ali seria o templo. Mas Abraão não sabia, mas Deus já tinha os seus planos traçados. E Abraão sai dali onde ele estava para ir até a Moriá oferecer aquele holocausto. Versículo 3 diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo todos os seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto.
e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, nós vemos que Abraão, ele não é o pai da fé por acaso. Não foi somente na hora do holocausto que Abraão ele foi descoberto o pai da fé. Abraão já vem demonstrando situações extremas de fé desde lá de Uz, de onde Deus tirou ele. Desde lá no meio da sua parentela, quando Deus tirou ele, Abraão já vem mostrando a sua fé. E aqui mais uma vez Deus fala com Abraão e pede para Abraão algo que para nós soa como impossível, e Abraão diz: sim, Senhor, e prepara tudo e sai. E aqui nós vemos a fé imensa de Abraão. E ele diz o seguinte: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então Abraão, depois de andar 3 dias, ele viu o lugar de longe, e agora a coisa começa a apertar. Abraão já tem andado 3 dias, e imagina os irmãos esses 3 dias, sabendo que Deus tinha pedido a ele para sacrificar o seu próprio filho. E eu lembro quando o pastor Jorge falou, eu não sei como ele convenceu Sara, né? Eu acredito, pastor Jorge, que Sara nem ficou sabendo, né? Porque ela tinha se atravessado na frente dessa história aí. Porque só quando o anjo disse que ela ia engravidar, ela já riu. Imagina Abraão dizer que iria sacrificar o seu filho Isaque. Então acredito que Abraão deve ter saído de fininho com Isaque e só vou sacrificar ali, mas não contou a ela a história toda não. Eu acredito assim. Então a coisa começa a apertar. Depois de 3 dias, Abraão chega próximo do local do holocausto, e ele sabe que aqueles servos que ele tinha levado não tinha estrutura para passar dali. Às vezes nós temos amigos e amigos, né? Amigos para umas situações e amigos para outras situações. Tem situações, tem provações que nós passamos que é só nós e Deus. É só a gente e Deus. E Abraão deixa aqueles moços, aqueles servos ali, e Abraão começa agora ele e Isaque, porque a coisa agora estava estreitando, estava apertando, e aqueles servos eles não tinham estrutura para passar o que Abraão iria passar. E ao invés de ele ajudar, eles iam a partir dali atrapalhar. Então, se Deus tem um plano na tua vida, se Deus te contou algo, se Deus te está passando, fazendo você passar por um processo, não conta para todo mundo. Nem todo mundo tem estrutura para entender o plano de Deus na tua vida. Eles vão ver, quando Deus cumprir, eles vão ver o plano. Então, tem coisa que é você e Deus, é nós e Deus. E a partir daqui, a gente vê que Abraão sobe junto com Isaque. Diz aqui, ó: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E nós vemos aqui mais uma vez a fé de Abraão. Quando Abraão diz: olha, e havendo adorado, tornaremos a vós. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo adorado, nós tornaremos a vós. E o que foi que Deus disse a Abraão? É para você sacrificar o seu filho. Então, pela lógica, só voltaria um, não voltaria nós, só voltaria Abraão. E Abraão diz: olha, fica aqui, aguarda aí, porque depois de termos terminado, nós
voltaremos. E nós vemos a fé de Abraão, uma fé quase inabalável. Abraão tinha certeza que Deus ia prover alguma coisa, que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que, ele não tinha ideia do que Deus ia fazer. E às vezes acontece conosco também. Às vezes a situação se desenha de uma forma e a gente diz: olha, eu sei que Deus é poderoso e Ele vai fazer alguma coisa, mas eu não tenho a mínima ideia de como Ele vai agir na situação. E é por isso que Ele é Deus e nós somos seus servos, porque Ele sabe sempre o que fazer e nós não sabemos. E é por isso que nós devemos estar diante dEle, ponhar as coisas na presença dEle, porque Ele sabe, Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje, conhece o amanhã. Ele é quem vai fazer na nossa vida, Ele é quem sabe o melhor caminho. A Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas no final é caminho de morte. Mas Deus, Ele sabe. E Abraão, ele tinha essa confiança. Ele não sabia a mínima ideia do que Deus ia fazer, mas ele tinha confiança que o Deus que prometeu Isaac, Ele ia cumprir na vida de Isaac. E não tinha sentido Deus prometer que ia cumprir através de Isaac e depois Deus fazer a vida de Isaac perecer naquele momento. E Abraão, confiante, ele segue junto com Isaac, ele deixa ali os moços para trás. Aí diz o seguinte: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E a partir daqui, aí nós vemos agora Isaac aparecer na história. Isaac agora começar a tomar forma. Isaac agora a assumir o protagonismo que antes não tinha. Quando nós lemos, e eu li assim por muitos anos, que Abraão foi oferecer o seu filho em holocausto, normalmente a gente imagina um senhor de idade, que Abraão já tinha 100 e poucos anos, e uma criança, né? Abraão levou seu filho, uma criança, para oferecer em holocausto. Mas é bem verdade que os historiadores e muitos teólogos, eles chegaram à conclusão de que Isaac ele não era mais criança. Alguns dão a idade de 20 anos, alguns dão a idade de 33 anos, alguns dão a idade de 37 anos, mas é unanimidade em dizer que Isaac não era mais criança. Isaac, ele tinha de 20 anos para cima. E tanto é que Abraão, ele pega aqui a lenha do holocausto e põe sobre o quê? Os ombros de Isaac. Lembrando que Abraão já tem 100 e tantos anos. Ele não poderia carregar aquela lenha, e muito menos uma criança conseguiria carregar a lenha para o holocausto. Então Isaac é quem põe a lenha no seu ombro e começa a subir um monte, morro acima com a lenha nas costas. É preciso ser um homem forte, né? E sobe Isaac e Abraão. E nesse meio do caminho, Isaac ele começa a ter mais um protagonismo que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Isaac, ele está sabendo que eles vão ali prestar um culto a Deus. Eles estão indo ao Monte Moriá fazer um sacrifício de louvor a Deus, prestar um sacrifício a qual Deus tinha pedido. Assim como cada um de nós, quando saímos dos nossos lares, nós viemos à casa do Senhor, não somente para receber algo de Deus, mas também para trazer o nosso sacrifício. A Bíblia diz: olha, apresentai-vos a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. E nós estamos aqui fazendo isso, oferecendo a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, lhe bendizendo, lhe adorando
e assim também Abraão e Isaque estavam caminhando para prestar este culto de adoração a Deus através daquele sacrifício. E Isaque, ele não estava alheio ao culto, ele não estava distraído com o culto, ele sabia como funcionava o culto ao Senhor. Ele não estava mexendo no WhatsApp na hora do culto, ele não estava caminhando para lá e para cá na hora do culto, ele estava atento ao culto. E tanto ele estava atento que ele indaga a Abraão e ele fala: olha, meu pai, eu queria perguntar uma coisa ao senhor. A gente está indo adorar a Deus e a gente já caminhou esses 3 dias, estamos aqui subindo, eu estou com a lenha, o senhor está com fogo, cutelo, mas o culto não está completo, está faltando alguma coisa, está faltando o cordeiro. Como que a gente vai oferecer um sacrifício ao Senhor sem o cordeiro? Louvado seja o nome de Jesus. E eu estava refletindo sobre isso e trazendo para o nosso dia, como eu disse para os irmãos, de nada adianta a gente falar de Abraão, Isaque e Jacó, se a gente não aplicar isso na nossa vida. Como nós estamos vindo para o culto? Qual a nossa preocupação no culto? Como funciona a dinâmica do culto? Se acontecer algo diferente no culto aqui, você vai perceber, você vai estar atento. Se o pastor precisar de alguma coisa, você vai saber que o pastor está precisando de algo. Isaque não estava preocupado com o culto. Quer ver o seu pastor alegre? Chegue nele e diga: pastor, o que é que o senhor está precisando? O que é que o senhor está precisando? Em que eu posso servir? Em que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar para melhorar o culto? Como eu posso ajudar para ver essa igreja crescer mais e mais? Como eu posso ajudar para ver os meus irmãos mais alegres, mais unidos e glorificando o nome de Jesus todos juntos? O que eu posso fazer em benefício dessa comunidade, desta igreja e desse local a qual nós participamos? Isaque, ele tem essa preocupação. E nós, será que temos essa preocupação? Que nós possamos, se não temos, possamos ter a partir de hoje. O que eu estou trazendo para o culto? O que eu posso oferecer para esse culto ser cada vez mais completo, para agradar ao Senhor? Não é para isso que nós estamos aqui, para servir ao Senhor e para agradar, para que Ele veja a nossa oferta e se agrade como Ele se agradou da de Abel. Abel ofereceu o culto ao Senhor e Caim também ofereceu o culto ao Senhor. Mas o Senhor se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Por que será? Como eles estavam preocupados com o culto? Qual a preocupação de Caim e qual a preocupação de Abel com o culto? E Isaque, ele estava preocupado e ele fala para o seu pai e diz: olha, está faltando alguma coisa nesse culto. E Abraão, coração só apertando, e agora Abraão, usado por Deus e com a fé inabalável que ele tinha, ele fala para Isaque: olha, meu filho, o cordeiro, está aqui no versículo 8, e disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim continuaram ambos juntos. Mais uma vez, Abraão demonstra a sua fé. Deus não tinha dito a Abraão que ia prover nada. Deus tinha dito a Abraão que queria o filho dele em sacrifício. E Abraão diz para o filho: Deus proverá para si um cordeiro para sacrifício. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e o pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha.
E agora eu queria que os irmãos fizessem um exercício na sua mente. Abraão já tinha caminhado 3 dias, já tinha subido a montanha, e o momento cada vez se aproximava mais, e Deus não tinha provido cordeiro nenhum. E Abraão ali começa a juntar as pedras, começa a montar, lembrando que nesse monte não tinha nada. E Abraão começa a montar pedra por pedra até formar um altar. Era um altar feito de pedras, acima dessas pedras iria a lenha, e Abraão agora começa a arrumar aquela lenha. E acredito eu, como pai, que as lágrimas já começavam a cair em cima daquela lenha, porque o momento estava chegando e não existia cordeiro em canto nenhum. E Abraão começa a entender que realmente o cordeiro seria Isaque. E a angústia começa a tomar conta do coração de Abraão. E Abraão agora, acredito eu, a Bíblia não relata isso, que tem uma das conversas mais difíceis da sua vida. Lembrando que Isaque não era mais criança. Como é que você pega um homem e vai oferecer sacrifício sem antes explicar a ele o que está acontecendo? E agora Abraão conversa, uma conjectura com Isaque, e explica a ele o que Deus tinha pedido a ele antes dele sair de casa. E agora nós vemos que Isaque não era um filho qualquer, que Isaque, a fé dele se não igual à de Abraão, mas ela estava ali bem pertinho da de Abraão, porque depois que Isaque, Abraão prepara tudo e conta a Isaque o que Deus tinha pedido, Isaque deixa-se ser amarrado e deita sobre a lenha. E a Bíblia também não fala isso, mas é inegável imaginar aqui que Isaque aqui é um tipo de Cristo, né? Abraão simbolizando ali o pai que entrega o seu único filho em sacrifício. E Isaque, ele poderia ter se recusado, assim como Jesus, ele também poderia ter recusado descer aqui, apanhar, sofrer por mim e por você. Mas ele aceitou, ele disse: eu vou. E ele se sacrificou por cada um de nós. Jesus Cristo, ele foi o sacrifício que Deus, ele fez por nós. E Isaque, ele é amarrado, é posto sobre aquela lenha. E a Bíblia diz o seguinte: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Nós vemos aqui uma confirmação de que de fato não era uma criança, e sim um jovem. Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Quando a Bíblia diz porque agora sei, é mais uma palavra que precisa ser trabalhada, porque Deus descobriu naquele momento que Abraão não negaria e faria o que ele pediu. Não, Deus já sabia, Deus é onisciente. Mas quando a Bíblia usa essa expressão porque agora sei que temes a Deus, é simplesmente um antropoformismo, é uma palavra meio complicada, que pega sentimentos humanos ou características humanas e coloca em Deus, né? Então, quando a Bíblia diz porque agora sei que temes a Deus, é para que cada um que estivesse lendo essa passagem entendesse. Mas Deus, ele já sabia até onde Abraão iria. Abraão que não sabia até onde ele conseguia ir. E nós não sabemos muitas vezes o limite da prova. E às vezes a gente acha que é para morrer.
Às vezes a gente diz, eu não aguento mais. E Deus sabe que ainda não chegou na metade do limite que a gente aguenta. Porque quem dá graça é Ele, quem dá força é Ele. E nós mesmos, nós não aguentaríamos. Quando os discípulos eles saem a pregar e são chicoteados, são mortos, até crucificados de cabeça para baixo, homem nenhum aguenta aquilo. Mas Deus dá graça. Deus ele dá graça e nós suportamos. Deus nunca vai nos dar uma prova além daquilo que nós podemos suportar. E Ele dá graça na medida certa para que a gente venha atravessar. Então, se você está num momento difícil e não está conseguindo suportar, saiba que está bem pertinho de Deus da vitória. Porque Deus não dá batalha além das nossas forças. E Deus diz a Abraão: olha, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. E às vezes Deus tem nos pedido coisas bem mais simples do que pediu a Abraão, e às vezes a gente tem negado a Deus. O que é que Deus tem te pedido? O que é que Deus tem conversado contigo? Ele colocou no teu coração. Às vezes você acha que Deus só fala com você se você ouvir uma voz audível no seu ouvido e dizer: faça isso, saia daqui para uma terra que eu vou te mostrar. E nem sempre é assim. Às vezes Deus usa alguém que está aqui pregando, às vezes Deus usa a Bíblia, às vezes Deus põe um desejo tão grande, tão forte no seu coração, que aquilo lhe inquieta e você está indo contra essa vontade, esse desejo que Deus colocou no teu coração, é porque Ele quer que você faça. O que Deus tem te pedido e você tem dito não. Abraão, ele foi até a última consequência, o cutelo já estava aqui em cima. Deus poderia ter parado essa prova muito antes, mas Deus permitiu que Abraão fosse até o cutelo chegar nas alturas. E às vezes, por menos, muito menos do que isso, Deus nos pede coisas bem menores e a gente está não, e não, e não, e não, e só dizendo não para Deus. Mas que a partir desta noite você possa dizer sim para Deus, e aquilo que Deus colocou no teu coração você possa se prontificar e fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que Ele te pediu, porque Deus está nesse negócio. Amém? Então, Deus ele repreende Abraão naquele momento, uma repreensão boa, ótima para Abraão, e diz: olha, não faça esse negócio, porque agora sei que temes a Deus. O tempo já se foi. No capítulo 23 acontece a morte de Sara. No capítulo 24, Isaac ele se casa, e nesse casamento de Isaac nós vemos não o protagonismo de Isaac propriamente dito, mas do servo de Abraão, que nós vemos na Bíblia que o homem era crente também, né? Que nós possamos nos cercar de pessoas assim como Abraão se cercava, de pessoas crentes, tementes a Deus, e que não tomou o compromisso de arrumar uma noiva para Isaac como algo banal, mas como uma missão da sua vida. E ele chega a fazer ali provas com Deus para que a sua escolha não fosse meramente uma escolha humana, mas que fosse uma escolha dentro da vontade de Deus. E aquele servo ali ganhou destaque porque é um homem crente, temente a Deus, assim como o seu Senhor Abraão. No capítulo 25 morre Abraão. No capítulo 26, aí agora começa uma fome na terra onde Isaac estava. E a mesma coisa que aconteceu com Abraão, de ter que sair para algum lugar, acontece com Isaac. E Deus fala com Isaac: olha, não vai para o Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Isaac começa a habitar em Gerar. E ali em Gerar acontecem várias coisas. Ele comete o mesmo erro de Abraão, mente que a sua esposa era sua irmã, e aquilo gera problema ali entre ele e Abimeleque, que era o rei
dali de Gerar, há uma confusão em volta dos poços que eram abertos ali naquela mesma terra. E no capítulo 26 nós vemos, vou pular lá para o finalzinho, de 26, versículo 19, que diz o seguinte: e cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Depois de tanta confusão com o poço de Abraão, o poço que Abraão tinha aberto, e os homens entupiram, Isaque reabriu e eles tomaram o poço de volta. Isaque, por último, entra em acordo com Abimeleque, e quando ele está fazendo esse acordo, os homens chegam com a notícia: achamos um poço, e um poço de água viva. E aquilo ali me chamou a atenção, porque eu já não tinha ouvido falar em águas vivas. E nós ouvimos falar isso lá na passagem, já vou fechar a Bíblia aqui, na passagem da mulher samaritana, quando Jesus encontra com aquela mulher e Jesus diz a ela: olha, me dá de beber. E ela diz toda aquela história, né, que você é judeu e nós comunemos com samaritano. E Jesus diz a ela: se você soubesse quem te pede, você que me pediria e eu te daria água viva. Louvado seja o nome de Jesus. E eu estudando sobre isso, e aqueles poços que eram abertos no deserto, muitos poços eles não tinham água viva. E para que água viva seria essa? A água viva que fala lá no poço achado pelos servos de Isaque era um poço que tinha uma nascente, como a gente cava um poço e ali começa a brotar água, né? Uma água que ela está sempre jorrando. É um poço de água viva. Se tem um poço de água viva, tem um poço de água que não é viva. E eram poços que eram abertos no deserto, nos pés das montanhas, e quando vinha as enxurradas que descia da montanha, enchia aqueles poços. E aqueles poços mantinham aquela água por algum tempo. Mas aquela água ela não brotava, ela dependia de vez por outra, quando a água descia da montanha, enchia os poços. E eu comecei pensando nisso, que assim como aquelas águas eram esporádicas, de vez em quando, era assim também o Espírito Santo no Velho Testamento. Porque quando a Bíblia ela fala de água, ela fala do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E no Velho Testamento, o Espírito Santo ele descia esporadicamente sobre a vida de alguém, como era na vida de Sansão. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e passava-se um tempo e voltava tudo ao normal. Mas quando Jesus fala à mulher samaritana da água viva, não é mais aquele poço da encosta da montanha, é uma água que brota e ela continua jorrando e continua jorrando. E o que isso quer dizer na nossa vida? Que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele não é como lá em Sansão, que ele via esporadicamente, brotava uma vez e acabava. O Espírito Santo de Deus que o Senhor ele prometeu para a nossa vida, ele é como a água que o Senhor promete à mulher samaritana. Ele diz: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, fará-se nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Eu estou parando por aqui. A partir dali a gente já começa a entrar na história de Jacó, e será numa próxima semana. Eu quero entrar na próxima história de Jacó. É a história de Isaac, ela encerra por aqui. Mas essa passagem do poço ela me chamou a atenção, porque o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus ele nos prometeu, ele não é uma água parada, ele é uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. E essa fonte ela nos sacia e ela sacia a outros, e que você possa ser usado
para que essa fonte que jorra dentro de você também possa jorrar e abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.